e os amigos. Olha, ontem nós terminamos o capítulo 8. O finalzinho do capítulo 8. Os dois últimos os dois últimos versículos. Agora eu vou tirar a música, gente. Desculpe. Os dois últimos versículos do capítulo 8. Aliás, o último versículo, versículo 13 do capítulo 8, está escrito assim: dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Eu vou dar só uma pincelada no capítulo 8. Pensei que ela ia orar. Não, a água é só para eu beber mesmo. Eu vou dar só uma pincelada no capítulo 8, para a gente poder entrar no capítulo 9. Porque é uma continuação, gente. O capítulo 9 é uma continuação do capítulo 8, o capítulo 10. Lembra que eu sempre falo aqui que quando os autores eles escreviam estas cartas, elas não eram separadas por capítulos. Foi separado por capítulo tempos depois, para ficar mais fácil encontrar as passagens de determinados textos. Mas quando eles escreviam as cartas, eles não separavam por capítulos. Então, e essa carta aqui, o capítulo 8... Fique em paz, irmão Miguel. Essa carta aqui no travou? Gente... Destravou? Pra mim tá normal o sinal aqui. Normal aqui. Travou só pro Edivan. Normal aqui. Travou só pro senhor Edivan. O capítulo 8... O autor está falando, ele começa dizendo a respeito da nova aliança. Essa nova aliança, ela foi, como na antiga aliança, ela foi selada através de sangue. Na primeira aliança, no primeiro concerto, feito lá com Moisés em Êxodo, capítulo 24, a Bíblia vai dizer que depois do povo ter dito que obedeceria ao Senhor, que faria tudo que o Senhor dissesse, eles vão oferecer novilhos, eles vão oferecer sacrifícios ao Senhor, e o sangue desse sacrifício, desses animais que foram oferecidos, eles vão ser aspergidos, tanto no povo quanto no concerto, quanto no livro da aliança. Essa aliança, esse pacto que foi feito com o povo lá atrás, ele foi selado com sangue. Só que o autor aos Hebreus ele vem dizendo que esse sacrifício, esse concerto, essa antiga aliança, ela não era perfeita. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma aliança perfeita? Imperfeita? Não. Mas é porque o povo não era capaz de cumprir. Quando Moisés diz ao povo o que Deus havia dito, o povo diz, nós vamos obedecer. Tudo que o Senhor falou, conforme está escrito, nós vamos fazer. E o povo não fez. Eles aceitaram a aliança, eles aceitaram o pacto, porém, eles não tiveram poder para cumprir. Nos dias de hoje, na nova aliança, também não é diferente. Nós aceitamos esse pacto. Nós, com a direção do Espírito Santo, nós aceitamos essa aliança, essa nova aliança. E essa nova aliança, ela é superior à antiga. Por quê? Porque ela não é feita com o sangue de um animal, ela não é feita com o sangue de um carneiro, de um novilho, não. Ela é feita com o sangue de Cristo, com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo. Quando Jesus, na última ceia, que ele participa com os seus discípulos, ele vai dizer: este é o meu corpo, que é dado por vós. Depois ele toma o cálice e ele vai dizer: este é o sangue, este é o cálice da nova aliança. É o meu sangue que é dado por vós. Aleluia. Então, assim como na antiga aliança, assim como no antigo pacto, o que foi selado foi o sangue de Cristo agora. Só que, diferente do antigo pacto, diferente da antiga aliança, agora nós encontramos em Cristo poder para cumprir a vontade de Deus. Agora nós encontramos poder pelo próprio Espírito de Deus. Aleluia. Poder para estarmos firmados nesse pacto eternamente. Aleluia. O povo na antiga aliança dizia: eu aceito, eu faço, eu cumpro. E não tinha poder para isso. Mas na nova aliança, o Espírito de Deus, aleluia, que habita nos nossos corações, ele nos dá poder para vencer as concupiscências da carne, para vencer o pecado, para vencer todo mal. No último versículo, ele diz: olha, dizendo um novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Não tem como a gente querer viver dois concertos, gente. Ou a gente vive um, ou a gente vive outro. Sabendo que um concerto é superior a outro. Um concerto é melhor que o outro. Um concerto é passageiro. Um concerto é provisório. Um concerto acaba, mas outro não. É eterno, é eficaz, é perfeito, é sem defeito algum. É superior. Quando a gente lembra de todo o contexto da carta aos Hebreus, qual foi a razão, qual foi um dos propósitos a qual o autor vai escrever, a gente lembra que eles estavam querendo abandonar a fé. A gente lembra que eles estavam querendo, eles estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo. E o autor aos Hebreus, ele está dizendo assim: olha, se vocês voltarem para o judaísmo, se vocês voltarem para a antiga aliança, vocês estão abandonando aquilo que é melhor. Vocês estão abandonando aquilo que é maior. Vocês estão abandonando aquilo que é superior. Então, o propósito dele é apontar o ministério de Cristo, para que as pessoas entendam que tudo o que Cristo fez, a obra de Cristo, a obra da redenção de Cristo é perfeita, é eficaz, é eterna, não é passageira. Lembra que a gente falou aqui sobre Abraão, quando ele vai no Monte Moriá oferecer o seu filho, Isaque, como sacrifício ao Senhor? Deus tinha pedido a Abraão o seu filho, e Abraão obedece. A Bíblia diz que pela fé Abraão obedece. Eu não vou me aprofundar nisso agora, que eu vou deixar para o capítulo 11. Mas a Bíblia diz que quando quando Abraão está lá no monte com seu filho Isaque, Isaque vai dizer assim: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas aonde está o cordeiro? Abraão vai dizer para Isaque: o Senhor proverá para si um cordeiro. A Bíblia diz que antes de Abraão imolar Isaque, quando ele ergue as mãos com o cutelo na mão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor ele vai bradar do céu e vai dizer: Abraão, não faça mal ao menino. A Bíblia diz que no meio dos arbustos, Deus ele prepara um carneiro. Um carneiro não era oferecido em sacrifício ao Senhor, porque um carneiro não era mais sem mácula, não era sem defeito, tinha que ser um carneiro. Até 1 ano de idade tinha que ser um cordeiro. Até 1 ano de idade era oferecido cordeiro. E quando
Deus fala, quando Abraão fala, Deus proverá para si um cordeiro, e ali no monte, Deus não provê um cordeiro, Deus provê um carneiro. Deus provê um cordeiro, aleluia. Quando João Batista, ele está batizando, ele está pregando na beira do Rio Jordão, e Jesus está na frente dele, e ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. Então, o que Deus fez ali no Monte Moriá com Abraão? Deus estava providenciando para Abraão algo que era provisório. Algo que era sombra do verdadeiro Cordeiro. E é assim que nós podemos olhar para a antiga aliança e para a nova. O que Deus preparou para o povo lá atrás foi eficaz enquanto durou. Foi bom, foi perfeito enquanto durou. Mas passageiro. Era passageiro, era provisório, era algo que ia acabar, era sombra, era figura, não era algo eterno. Já tá correndo, não. Eu? Seu pai. Eu não tô correndo. É seu pai mesmo que tá correndo. Ai, vamos lá. Vai, vamos lá. Vamos continuar. Vamos agora pro capítulo 9. Ele tá querendo que eu chame a atenção dele. Também acho, Jonas. Tá doidinho. Capítulo 9, versículo 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Manda um salve pro Renan. Olá, Renan. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Versículo 5. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Dá um pito. Eu não sei o que é pito, Regina. Isso é coisa aí dos gaúchos, né? Bom, vamos lá. Gente, agora no capítulo 9, o autor aos Hebreus ele começa a relatar o tabernáculo. Ele vai começar dizendo alguns detalhes do tabernáculo, coisa que ele ainda não tinha falado. Ele já tinha falado sobre o tabernáculo, ele tinha falado que as coisas anteriores eram figuras, eram sombras. Nós falamos aqui, se eu não me engano, foi no capítulo 7, a respeito de um tabernáculo. Não me recordo agora qual capítulo, mas foi na carta aos Hebreus. Sobre um tabernáculo eterno. E aqui ele vai detalhar um pouco mais, não tanto, porque no versículo mesmo ele vai dizer das coisas das quais não falaremos agora particularmente, mas ele vai detalhar um pouco mais. Coisa que está explicitamente detalhado lá em Êxodo, quando Deus ele dá as ordens para Moisés, como seria o tabernáculo, cada detalhe de
de como ele faria, de como tudo teria que ser feito. Paz Nice, paz Todd, sejam bem-vindos. Aqui no versículo 1, ele diz assim, ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Irmão Alex, paz do Senhor. No primeiro tabernáculo, naquele santuário que era terrestre, tinha uma liturgia. Era algo que tinha que ser cumprido. Oi, Marta, paz do Senhor Jesus. Gente, eu vou parar um pouco de ler os comentários, senão eu perco o meu raciocínio, tá bom? Se eu não responder vocês, me perdoa. Vamos lá. O primeiro tinha ordenanças do culto divino em um santuário terrestre. O primeiro tabernáculo, aquele que era terrestre, tanto no tabernáculo enquanto no deserto, enquanto um tabernáculo móvel, quanto no templo de Salomão, que era fixo, tinha uma ordenança. Tinha algumas ordenanças a serem seguidas. Um dos principais é que no lugar santo, no lugar santíssimo, só quem entrava era o sumo sacerdote. Só quem entrava no lugar santo eram os outros sacerdotes. Não eram todos que podiam entrar, não eram todos que podiam estar ali, não eram todos que podiam oferecer sacrifícios, não eram todos que entregavam, ofereciam as ofertas ao Senhor. Tinha uma liturgia a ser seguida, tinha algumas regras a ser seguida. A liturgia de adoração, a forma de adoração deles era totalmente diferente da forma de adoração que nós entendemos no dia de hoje. A adoração naquele tempo era orar, interceder pelos pecados do povo, era oferecer ofertas e sacrifícios a Deus. Isso era um culto de adoração. Diferente da nova aliança. Por quê? Na nova aliança, nós não temos esse tipo de regra. Nós não temos obrigatoriamente uma liturgia a se seguir. Jesus diz para a mulher samaritana, quando ele encontra com ela no poço, depois dela ter confessado a Jesus que ela tinha... Ele fala para ela, traz o seu marido, chama o seu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Ele vai dizer, disseste com verdade, porque 5 maridos já tivesse, o que tem agora não é seu. Ela vai falar, eu vejo que tu és profeta. Quando ela percebe que Jesus é um pouco diferente, quando ela percebe que Jesus não é um homem comum, ela vai perguntar para ele, olha, nossos pais, eles adoram no poço de Jacó. Porém, os judeus dizem que o lugar onde se deve adorar é em Jerusalém. É como eu disse, a adoração era feita com ofertas e sacrifícios. A adoração era feita a Deus naquela época com sangue de animais. Para as famílias mais pobres, mais carentes, era um bolo de 1 efa de farinha. Mas a adoração naquele tempo era entregar alguma coisa para Deus. E ela vai perguntar para Jesus, então aonde é que é o lugar que se deve adorar? Aí Jesus vai dizer assim, essa forma de adoração que você conhece hoje e que você faz errado, porque ela não fazia no lugar certo, que o único lugar onde Deus aceitava era em Jerusalém, no templo onde estava em Jerusalém, ele está dizendo assim, essa forma de adoração que você conhece, que todos conhecem e conheceram até o dia de hoje, vai acabar. Porque ele diz assim, olha, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então o nosso sacrifício a Deus não é mais um novilho, o nosso sacrifício a Deus não é mais um cordeiro, uma ovelha, 2 pombinhas ou 1 efa de farinha. O nosso sacrifício a Deus é o nosso corpo. Aleluia, em Romanos capítulo 12, Paulo ele escreve... Vai dropar aquela aqui, ó. 2 caixas, Eu vou pegar temperado. Capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, lembrando que naquela época, uma pessoa que não tinha condições financeiras, que estava passando por um deserto, literalmente, e pecava, essa pessoa não tinha algo a oferecer a Deus para que os seus pecados fossem perdoados. Essa pessoa não tinha como oferecer um animal, um novilho para o Senhor. Imagina a consciência daquela pessoa sabendo que a única forma de adoração a Deus era essa. Tá bom, Ju, boa noite. Demi Santo, volta para Deus. Ele está de braços abertos. É por isso que aquela mulher entra num conflito, aquela mulher samaritana. Ela entrou agora num conflito. Por quê? Porque a forma de adorar que eles conheciam era essa. E Jesus está falando para ela, você está entregando oferta atrás de oferta, sacrifício atrás de sacrifício, e não está adiantando nada, porque você está fazendo isso no lugar errado. Não está resolvendo nada, porque você está entregando ofertas e sacrifício a Deus no lugar errado. E se a gente for trazer para os dias de hoje, não adianta a pessoa se sacrificar. Jesus disse, misericórdia peço e não sacrifício. Então, do que adianta a gente sacrificar tanta coisa? Do que adianta a gente viver de preceitos, viver disso, daquilo outro, e o nosso coração não está verdadeiramente no Senhor? O nosso culto, a nossa oferta, a nossa adoração para Deus hoje não é como naquela época. Não é como era antes. Antes tinha uma regra. Traz isso por tal pecado, traz tal coisa por tal pecado. Hoje você tem acesso livre, acesso direto, um lugar em que só o sumo sacerdote entrava, você pode entrar. Você não depende da Aline, você não depende de um pastor, você não depende de um padre, você não depende de um papa, você não depende de ninguém. Você pode entrar. Nós temos acesso ao trono da graça, aonde nós alcançamos misericórdia. Aleluia. Um lugar que o mais importante, só o mais importante podia entrar. Só aquele que era escolhido a dedo por Deus podia entrar. Hoje, eu e você temos acesso. É importante a gente se reunir, é importante a gente estar junto. A Bíblia nos ensina isso, o quanto a comunhão é importante, o quanto esse congregar é importante. A Bíblia nos ensina que nós devemos exortar uns aos outros, que nós devemos consolar uns aos outros, que nós devemos aprender uns com os outros. Mas você não precisa de mim para ter acesso ao Pai. Você não precisa da Aline para ter acesso ao Pai. Você não precisa de ninguém. Você só precisa de um único mediador. É Jesus Cristo, o Nazareno. É só dele que você precisa. De mais ninguém. Através de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Mediador é aquele que resolve conflitos. E Jesus é aquele que resolve os nossos conflitos com o Pai. A Bíblia diz que quando nós pecamos, a Bíblia diz que quando nós falhamos, tem Jesus, do lado do Pai, Jesus Cristo, intercedendo por mim e por você. Você tem acesso livre. Você não precisa mais de condições financeiras. Você não precisa de dinheiro. Você não precisa ofertar algo de grande valor. Por quê? Porque o que mais vale nesse mundo já foi ofertado, já foi entregue. Era bom se você conseguisse O que nenhum homem pôde fazer, o que a antiga aliança pôde fazer por nós, Jesus Cristo fez na cruz do Calvário.
Jesus Cristo já fez. Ele é a nossa oferta. Quando você entrar no lugar santíssimo, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, quando o sumo sacerdote entrava na onde habitava a presença de Deus, antes ele tinha que ter oferecido sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Ele tinha que ter oferecido sacrifício pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Quando ele entrava lá, ele já tinha oferecido sacrifício. Quando ele entrava lá, ele já tinha oferecido oferta. Aleluia! Quando eu e você entramos na presença do Pai, quando eu e você adentramos, aleluia, no trono da graça, o nosso sacrifício já foi entregue. A nossa oferta já foi entregue. E sabe o que é mais lindo, maravilhoso de tudo isso? É que você não fez absolutamente nada. Nada. Nem eu e nem você fizemos absolutamente nada. Os homens precisavam comprar, os homens precisavam cuidar dos animais para poder entregar. Os homens precisavam... É por isso que Jesus, quando ele entra no templo e ele se revolta porque estavam fazendo comércio, porque as pessoas pecavam, vivia do jeito que queria. Quando chegava no dia da expiação dos pecados, elas iam lá no templo, compravam um animal e ia lá e entregava. Por isso que Jesus ele vai derrubar todas as mesas dos cambistas, ele vai ficar irado, porque eles estavam fazendo das ofertas, dos sacrifícios, está travando para mim. Eles estavam fazendo das ofertas, dos sacrifícios da casa do Senhor um comércio. Eu vou pecar, eu vou fazer o que eu quero. No dia de entregar o meu sacrifício, a minha oferta, eu vou lá e pago e pronto. A gente, nem eu e nem você, gastamos nada. Absolutamente nada. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Isso é misericórdia. Nós não pagamos, nós não compramos, você não cuidou de um cordeiro durante um ano, você não preparou um bolo de farinha, você não comprou 2 rolinhas, você não comprou um carneiro, você não fez nada. E quando você tem acesso ao trono da graça, porque um sacrifício já foi oferecido. Porque uma oferta já foi oferecida. O sangue de Jesus Cristo. Agora fala pra mim, gente. Como que um homem se orgulha? Como que a gente se orgulha de alguma coisa que a gente não fez absolutamente nada para merecer? Como que alguém pode falar que merece? Como alguém pode falar que alcançou de forma, através das suas forças, das suas obras, dos seus méritos, sendo que aquilo que precisava ser feito para nós termos acesso ao trono da graça foi feito e a gente não pagou absolutamente nada. A gente não investiu, a gente não teve esforço, a gente não tem mérito nenhum. Antes de nós nascermos, antes de nós virmos a esse mundo, antes desse mundo ser formado, Deus já tinha oferecido um sacrifício, aleluia, por nós. Porque antes da fundação do mundo, a cruz já estava preparada. Como é que alguém pode se orgulhar? Como é que alguém pode dizer eu mereço, eu faço por merecer? Não tem como, irmãos. Jesus já fez. Jesus já fez. Boa noite. Quem está chegando? Irmão Adelmo. Irmã Clara. Marciel. Alves. Sejam todos bem-vindos, paz do Senhor. Ele vai detalhar aqui nos versículos que nós lemos, versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro, e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Então nós vemos que
havia uma separação do santuário, do lugar santo para o lugar santíssimo. No lugar santo tinha o candeeiro. O candeeiro é aquele castiçal com... Eu vou colocar uma foto aqui, vai ser mais legal. Deixa eu ver se eu acho uma foto legal aqui pra gente ver. Acho que vai ficar mais didático. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Se você deixar sem rolê, eu pago só na manicure. Deixa eu ver, essa foto aqui é legal. É sério? Aí eu pago pé e mão pra você. Eu sonho. Paz, Francisco. Vixe, eu não sei se vai dar pra vocês verem direito. É sem bala, filho. É sem bala. Aqui é sem bala. Vamos ver se vai dar pra mostrar. Se der pra mostrar, vai ficar mais legal, eu acho. Pegou a visão, né? Dá pra vocês verem direito? Peraí. Também. Aqui dá pra ver. Ah, não! Não é pra você apagar, não. Peraí. Pra quê? Teu sonho leva-me. Caroline. Cadê? Tela, cadê? Como é que eu faço pra isso aqui não apagar? Você mexer no celular, não? Oi. E aí ruxou tudo errado. Ai, não sei, não achei. O que você quer? Deixa. Eu vou tentar assim. Se apagar, eu acendo de novo. Você já tá na palavra? Já, filha. Mano, quem pegar esse helicóptero agora é rei. Oi. Oi, Carol. Peraí, Carol, peraí. Vai, gente, vamos tentar assim mesmo. Vocês estão vendo? Meu Deus, que dificuldade. Ó, aqui é o candeeiro, olha. Aqui é o candeeiro. Aqui a mesa dos pães. Aqui o altar de incenso. Aqui tinha um véu que separava o lugar santo, que é esse aqui. E aqui o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, a única coisa que tinha era a Arca da Aliança. Não apaga, não apaga. E... Desculpa, galera. Mas eu fui covarde. Voltando. Quando... Aqui é o altar de incenso, olha. O altar de incenso, ele fica fora do lugar santíssimo. Ele fica bem aqui, na frente do véu que separava. Só que quando esse altar de incenso, quando eles ofereciam um incenso aqui, a fumaça entrava no lugar santíssimo. Por isso que a fumaça cobria o sumo sacerdote. Porque ela entrava, o altar de incenso estava do lado de fora do lugar santíssimo, mas a fumaça, ela entrava para o lugar santo. Pronto, deu para entender? Acho que deu, né? Isso era muito sagrado. Irmão Fábio, nossa, parece até que eu falei com outro Fábio, né? Fábio, paz, isso era muito, muito, muito sagrado. É tanto que a Bíblia não diz, né? Que nem aquela... Peguei uma moeda. Paz, irmã. Oi, Hamilton. O que eu ia falar? Vou lembrar. Lembrei. A Bíblia não diz, mas depois, bem depois disso aí, já depois do templo já de Salomão,
Algumas pessoas pensaram assim: se acontecer de algum sacerdote morrer lá dentro, se acontecer de algum sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, ter um infarto, ou por ele estar em pecado, ele morrer lá dentro, ninguém podia entrar. Ninguém podia entrar, ainda que fosse para tirar o corpo de alguém que morreu. Então, eles amarravam uma corda na cintura do sumo sacerdote, aonde tinha um sininho, que aí eles balançavam para saber que ele estava vivo. De tão santo que era o lugar. Ninguém podia entrar. Ninguém. A Bíblia relata de pessoas que entraram naquele lugar e não saíram com vida. A Bíblia relata que o rei Uzias, nós falamos aqui do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi atacado por uma lepra. O rei Uzias, ele ofereceu incenso. Ele ofereceu incenso para Deus no lugar santo. Nem aqui ele podia entrar. Ele veio oferecer incenso aqui e ele foi atacado por uma lepra. Imagine se ele tivesse entrado aqui. Então, e isso é figura. Isso é uma sombra do tabernáculo eterno. E hoje, esse lugar santíssimo, que uma pessoa para entrar lá tinha que estar com muita comunhão com Deus, a regra é clara. Tinha que estar em muita comunhão com Deus. Tinha que ter oferecido sacrifício, confessado seus pecados diante de Deus. Só essa pessoa podia entrar naquele lugar. Só que no tabernáculo eterno, eu e você entramos nesse lugar. Porque Jesus Cristo, ele já se ofereceu como sacrifício por mim e por você. Bom, deixa eu ver, onde eu parei? Versículo 3, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto. Aqui ele fala como Jesus, sumo sacerdote maior. Aqui ele fala como se o incensário tivesse dentro do lugar santíssimo, mas não estava. Como a gente viu ali na imagem, é que a fumaça, ela entrava no lugar santo. Versículo 5. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos particularmente. Gente, obrigada pelos presentes. Quando ele fala assim das coisas que a gente não vai falar particularmente, aí dá vontade de falar assim: poxa vida, por que você não continua escrevendo? Por que você não continua escrevendo mais? Ele fala aqui da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, todo mundo sabe que representa a presença de Deus. Deixa eu pegar uma foto só da Arca da Aliança. Olha, essa imagem aqui também era top, hein? Só a Arca da Aliança agora. Todo mundo conhece, todo mundo já viu, mas eu vou mostrar de novo. Nossa, olha essa foto. A Arca da Aliança, gente. Sabe o que é mais lindo nisso tudo? O que é mais lindo nisso tudo é que foi tudo detalhado pelo dedo de Deus. Spoiler, não existia naquela época. Foi tudo detalhado pelo dedo de Deus. Deus
até o peso das coisas, Deus disse a Moisés. O candelabro, por exemplo, Deus não disse o tamanho, mas ele disse o peso. Então, tudo foi detalhado pelo dedo de Deus. Sabe por que não podia ser detalhado pelo dedo do homem? Porque se era uma sombra do tabernáculo eterno, o homem nunca alcançou o tabernáculo eterno. Como o homem ia saber como é lá? Como o homem ia ter ideia de como que é lá? Então, o próprio Deus, ele dá detalhes de como seria. E a Arca da Aliança trazia dentro dela, está escrito no versículo 4, a vara de Arão, que tinha florescido, o maná e as tábuas do concerto. Os querubins, perfeição de Deus. Os querubins. Ah, Levi, você tá de brincadeira, né? Deus é um arquiteto, construtor incrivelmente incrível. Levi fez as necessidades dele onde não podia. Obrigada, Francisco. Até esqueci o que eu ia falar. Tudo que Deus faz é perfeito. Os querubins estavam em cima da Arca da Aliança, que faziam sombra no propiciatório. Lá em Isaías 6, a Bíblia vai dizer que quando Isaías ele entra no templo, depois da morte do rei Uzias, ele vai entrar no templo e ele olha para cima e ele vê o Senhor em um alto e sublime trono, e ele vai dizer que ele vê serafins que voavam por cima do trono de Deus e continham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, acredito eu que em sinal de reverência, com 2 cobriam os pés, acredito eu que em sinal de humildade, e com 2 cobriam o seu rosto, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Aliás, e com 2 voavam. Diziam santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus, gente. Só do trono. E o que tinha acima do trono de Deus eram serafins dizendo o tempo todo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E mais, ele diz assim, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra. O mundo pode estar um caos, as pessoas podem endurecer os seus corações, as pessoas podem desacreditar de Deus, as pessoas podem inventar os seus próprios deuses, as pessoas podem fabricar os seus deuses, mas tudo que Deus fez continua sendo dele. Tudo que Deus criou, tudo que Deus formou, continua sendo dele. Ele é autor, ele é o construtor, ele é o arquiteto, tudo é dele, tudo por ele e tudo por ele. Aleluia. Vamos lá, vamos continuar. Uma coisa, não posso deixar de falar. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, gente. Tudo isso que nós vimos aqui nas imagens, o candelabro, o altar de incenso, a mesa dos pães, a própria Arca da Aliança, passou. Esse negócio de chofar, esse negócio de ter candelabro, como tinha dentro do templo, dentro do tabernáculo, esse negócio de ficar carregando uma Arca da Aliança para dar sorte, amuleto da sorte, gente, tudo isso passou. Tudo isso passou. Não adianta querer ter uma Arca da Aliança e fazer promessas em cima de uma arca. A presença de Deus não está num objeto. Esse concerto era o antigo concerto, passou, envelheceu. Essa aliança acabou. Agora nós vivemos numa nova aliança, onde as coisas são celestiais, espirituais.
Não tem candelabro mais, não tem arca da aliança mais, não tem altar de incenso, não tem mesa dos pães, não tem, gente. Tudo isso é voltar para o judaísmo. Tudo isso é voltar para aquilo que é inferior. Tudo aquilo sim, temos é lindo. É lindo. Não estou dizendo que a gente não pode admirar, mas a gente sabe, tem igrejas que colocam uma arca da aliança e fazem campanha e fazem isso e fazem aquilo. Gente, passou. A presença de Deus não está naquele lugar. A presença de Deus não está naquela caixa. A presença de Deus não está naquilo. A presença de Deus está dentro de nós. Hoje nós somos o templo. Hoje nós entramos na presença do Pai, no lugar santíssimo. Não precisa de um objeto, não precisa de um lugar específico. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Então saiba que tudo isso, por mais lindo, maravilhoso que foi, passou, acabou. Nova aliança. Olhamos, agora vemos pelos olhos da fé, as coisas celestiais. Seria como adorar ídolos. Exatamente, Regina. Exatamente. Seria como adorar ídolos. Amuleto da sorte, gente. Isso não é para cristão, não. Isso não é para cristão, isso é uma sombra. As pessoas que voltam para os antigos rudimentos, foi isso que ele diz no capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas. Isso eram obras mortas. Por que eram obras mortas? Porque elas não tinham poder o suficiente para perdoá-los para sempre. Da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, quando volta, as pessoas voltam para o judaísmo, para os primeiros rudimentos, para as antigas práticas, para a antiga aliança, para o antigo concerto, ela está abandonando aquilo que é perfeito, ela está abandonando aquilo que é melhor, aquilo que é superior, aquilo que é eterno. Quando você abandona aquilo que é eterno, qual o outro meio de salvação que vai ter? Não tem. Bem-aventurado aquele que não viu e ainda assim creu. Antes, quem pecava tinha que sacrificar um bicho. Agora acabou isso. Sempre suspeito dessas apelações visuais. Bom, vamos continuar. Onde eu parei? Versículo 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. No primeiro é o lugar santo, gente. Versículo 7. Mas no segundo, que é o lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Ou seja, o sumo sacerdote não entrava no lugar santíssimo sem sangue. Versículo 8. Dando nisso a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto ou manifesto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Olha que interessante isso aqui. Enquanto o antigo tabernáculo estava em pé, tudo isso aqui ainda era conservado. Lembra que ele começa falando das regras do culto? No versículo 1, os ornamentos, as regras. Enquanto este tabernáculo estava em pé, aquilo tudo era válido. Mas não tem mais. Cadê?
Quando todo mundo lê lá em Ageu, lê não, né? Todo mundo fala lá em Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas não é isso que está escrito. Ageu é difícil de encontrar, hein? Jonas, Ageu. Todo mundo fala, tem louvor, o povo canta, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Mas vamos lá. Vamos pensar um pouquinho, vamos raciocinar um pouquinho. Deus está falando aqui do templo quando ele foi reerguido, certo? O povo foi levado cativo, depois de 70 anos o povo podia voltar para Jerusalém, mas os muros estavam derribados, o templo tinha sido destruído por Nabucodonosor. Então eles tinham que reerguer agora o templo. Deus usa os profetas para dizer para o povo reerguer o templo e tal, todo mundo conhece a história. Aí vamos contar. Qual foi o primeiro tabernáculo? Qual foi o primeiro? O primeiro foi lá no deserto. Ali Deus dá ordem para Moisés e é levantado o tabernáculo. Essa é a primeira. Depois do tabernáculo, quando o povo está em Canaã, agora o povo herda toda a terra de Israel, ali vai ser erguido o templo de Salomão. Então ali já é o segundo. Então não tem como agora esse aqui ser o segundo. Já começa por aí. O que está escrito é: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que é isso? Se fosse contar por questão de ser a primeira ou a segunda, essa seria a terceira. Então, se fosse nesse sentido, Deus diria assim: a glória dessa terceira casa, porque a primeira foi o tabernáculo, segundo, o templo de Salomão. Aqui já é o templo de Salomão sendo restaurado. Então seria o terceiro. Mas Deus diz assim: a glória desta última casa. Sabe o que ele está falando? Que depois deste tabernáculo, não tem mais tabernáculo físico. Depois dessa casa física, não tem mais casa física. Nós nos reunimos para congregar, adorar ao Senhor em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, as pessoas, que a gente não esqueça disso, gente. Não é a glória da segunda casa. Não está escrito isso. Está escrito a glória desta última casa. Então, o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, por Nero. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, tinha sido assunto aos céus, e o tabernáculo, o templo, no ano 70 foi destruído. Até hoje, os judeus que não acreditam que Jesus era o Messias, eles não entregam sacrifícios no templo porque não tem um templo. Mas eles esperam reerguer o terceiro templo. Quando esse terceiro templo for erguido, aí eles voltam a oferecer sacrifícios. Acredito que aí vem o anticristo. Enfim. Ou seja, ali em Ageu, Deus já estava falando: esta é a última casa física, lugar onde se deve adorar com todos esses rituais, com todos esses ritos, esse tipo de adoração, esse concerto vai acabar, vai ter um fim. E Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, que nós adentramos na presença do Pai, porque já foi oferecido um sacrifício por nós. Boa noite, Marcão. Por que há essa confusão de tantas igrejas? Acredito que Satanás está por trás disso. Cadê a água? Tá aqui, vou beber. Eu acho que muitas confusões, muitas delas, não todas,
É porque as pessoas não conhecem a palavra. Vai só repetindo o que ouve. A glória da segunda casa. Quantas vezes eu mesmo repeti isso, disse isso, porque eu não sabia. Mas por que eu dizia? Porque eu ouvi alguém dizendo. Por que eu falava? Porque alguém falou antes de mim. E as pessoas só vão repetindo. O arrebatamento secreto também é uma coisa que, se você for perguntar para a maioria das pessoas que acreditam nesse arrebatamento, elas nem entendem, nem não conseguem explicar. Mas por quê? Porque elas ouvem. É assim que a gente ouve. É assim que a gente ouve nas músicas, nos louvores. É assim que a gente ouve. A igreja vai sumir, o povo vai sumir. Mas como que está na Bíblia? Como é que está na Bíblia? A gente vai só ouvindo e vai repetindo e passando para frente. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. As pessoas ainda tomam isso para si. Não, às vezes a pessoa sai de uma igreja, vai para outra, ouve um louvor desse e pronto. É aqui que é para eu ficar. Eu devia ter saído de lá. Não faz sentido, gente. Não faz sentido nenhum. Eu não acredito no arrebatamento secreto. Poxa, comprou os dois? Escatologicamente, o terceiro tempo aponta para o fim. Exato, eu creio assim também, irmão Alex. Pai, Senhor, irmão Jeremias. Da ignorância sempre nasce uma nova religião. Eita, frase forte. Você acredita? Já respondi isso. Boa noite. Quem está chegando, você é uma bênção. Irmão, igreja são pessoas e não um tempo feito por mão de homem. Paz do Senhor, Daiane, seja bem-vinda. Agora, mulher. Ai, vamos lá. Gente, eu preciso parar, né? Paz do Senhor, Aparecida. Onde eu vou parar? Aonde eu vou parar? Eu vou ler o versículo 9. Que é uma alegoria. Eu vou ler o versículo 8 para não ficar estranho. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Não tinha sido manifesto. Então, enquanto aquele estava em pé, não tinha sido manifesto. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Gente, isso daqui é muito forte. Gente, isso aqui é muito forte. Não caiu uma folha, não está na Bíblia mesmo. É um dito popular, né, irmão José? Vamos lá. Isso aqui é muito, 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 muito forte. Quando as pessoas... A glória da segunda casa é maior porque Cristo pisaria pessoalmente no templo. Antes... Irmão Jeremias, a gente acabou de ler, não está escrito a glória da segunda casa. Está escrito a glória dessa última casa. Pelo conhecimento de teologia, pensei que era reformada. Olha, eu sou um pouco reformada assim, irmão Aquilino. Eu sou meio reformada. Vamos lá. O versículo 9, o autor aos Hebreus diz assim, que é uma alegoria para o tempo, alegoria ou parábola, para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que fez o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne.
Pra mim, ela é reformada. Já disse isso pra ela. Sou totalmente reformada. Eu quero reformar por fora também. Ai, caramba. Vai, gente, pare de me tirar o foco. Meio grifado, nada pique. Alguns dizem que esticaram o braço de Jesus para Jesus. Eles estão vendo vocês. Antes a glória era numa nuvem, agora é pessoalmente. Ô, gente, esses ritos, os manjares, as ofertas, as bebidas e várias abluções e justificações. Deixa eu ler aqui para ficar mais simples. Deixa eu ver como tá aqui. Versículo 10. Eita, essa aqui tá mais... Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Sabe o que o autor está dizendo aqui? Irmão Rogério, Pai Senhor, Diego, ele está dizendo que esses manjares, essas bebidas, essas várias abluções e justificações só podiam justificar do lado de fora, era exterior. Não mudava o homem do lado de dentro, não mudava o interior, não mudava o coração. Lembra que a gente leu no capítulo 8 e em Jeremias capítulo 31, que na nova aliança o Senhor ele transforma o coração do lado de dentro. Nós lemos em Deuteronômio que o Senhor ele fará a circuncisão no coração do homem. É uma mudança interior. Todos esses ritos, todas essas antigas ordenanças, elas só podiam mudar do lado de fora. Todas esses manjares, essas ofertas, esses sacrifícios, essas abluções e justificações eram na carne. Não era no homem interior. Aleluia! Jesus disse assim, nossa, eu vou ler. Eu vou ler primeiro em João 1. Aleluia. João 1, versículo 13, está escrito assim, ó. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Em João 3, Jesus conversando com Nicodemos, no versículo 6, ele diz assim, nossa, eu vou ler o versículo 5 também. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, como é que se esses manjares, essas ofertas, esses rituais não podiam transformar, mudar o homem interior, como é que as pessoas voltam para isso? Sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. Minha oração é que Deus continue te abençoando sempre. Amém. Amém, irmão. Irmão também. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Essas coisas são carnais. Gente, entende? Vocês conseguem entender a diferença? Será que a gente consegue ter a noção da diferença? De que quando nós voltamos, damos um passo para trás, ou 500, ou milhões de passos para trás, a gente se torna cada vez mais carnal. A gente se torna cada vez mais humano e deixa de ser celestial, deixa de ser espiritual. Essas coisas que consistiam em manjares, em bebidas, em abluções, justificações da carne, não mudava o homem interior. Gente, imagina, é como você prender um pedófilo dentro de uma gaiola. Ele não vai fazer nada porque ele está preso.
Ele não vai fazer nada porque ele não pode sair de lá. Mas no coração dele ele deseja, no coração dele ele pensa, no coração dele ele imagina. Agora, a nova aliança não te coloca dentro de uma jaula, muito pelo contrário, ela muda o coração, ela tira o desejo da carne, ela tira aquilo que não agrada a Deus, ela tira aquilo que não pertence a Deus. Para que voltaremos para os antigos rudimentos? Voltar para os antigos rudimentos, voltar para o judaísmo, voltar para tudo isso é negar a eficácia do sangue e da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que no capítulo 6, o autor aos Hebreus ele vai dizer, é impossível que sejam renovados novamente. A pessoa ouviu falar de Jesus, a pessoa ouviu falar da cruz, a pessoa ouviu falar da obra da cruz, a pessoa ouviu falar que Jesus é o sumo sacerdote, mas não crê. Não tem como. Não tem como ela ser salva. Não crê. Volta para trás é redundante, né? Volta para o antigo concerto, para a antiga aliança. Vai ser salva como? Se o único meio é Jesus Cristo, se o único caminho é Jesus Cristo, a quem iremos nós? Não é aonde, é a quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Esses antigos rudimentos, esses rituais, eles foram estabelecidos por Deus. É isso que eu vou aplicar. Eles foram estabelecidos por Deus. Irmão José voltou. Irmão José, lembra do irmão. Seja bem-vindo. Que bom que você está aqui hoje. Vai estourar. Estourei. Água, beber água. Para quem quer entender a Deus, como o irmão José, e para nós todos, primeira coisa que a gente precisa saber. Primeira coisa que a gente precisa saber. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não passe pelo juízo, não sofra eternamente, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou quando nós ainda éramos... Eu vou ler. Eu amo esse texto. É um dos textos que eu passei a amar mais na Bíblia. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, salvos da ira. Aleluia. Aleluia. Irmão José, é uma pena não ter chegado só agora. A gente já falou bastante aqui a respeito da palavra, mas eu queria pedir para o irmão, se o irmão puder voltar mais vezes, o irmão volta, a gente faz estudo da palavra aqui. Eu acredito que à luz da palavra você vai conseguir entender um pouquinho mais Deus a cada dia, tá bom? Pastor Flávio, paz do Senhor. Você é muito bonita demais. Daiane também gosta de ti, mulher. Jaiane. Gente, eu vou parar por aqui. Tá bom? Aí amanhã a gente continua a partir do versículo 11. Eu vou marcar aqui onde a gente parou. Tá?
Foi a primeira vez que li a Bíblia Sagrada. João 3,16. Amém. Deus te abençoe. Eu vou parar por aqui. Amanhã é segunda-feira, né? Amanhã a gente continue. Bebe água. Gente, hoje tá calor aqui. Tá calor demais. Hoje tá muito quente. Bora, amanhã é segunda-feira. Bora, Marcinha. Que Deus abençoe vocês todos, que vocês tenham uma ótima semana, abençoada. Aqui tá chovendo. Aqui choveu bem forte à tarde. Tava muito quente. Choveu e continua quente. Jesus nos amou de tal maneira que nos enviou Jesus, nos mandou reconstruir uma nova arca. Aqui choveu, mas está abafado. Aqui também choveu e repanguelejou. Amei essa live. Irmão Marcos, volta amanhã. Você é mestiço? Eu sou neta de japonês. Amanhã às 22 horas, tá, gente? Amanhã, a partir das 22 horas, se Deus permitir, nós estaremos aqui. Parabéns, Aline, você não teve folga essa semana. Deus abençoe você. Nossa, é mesmo? Mas não teve. Eu folguei na segunda, vai. Glória a Deus, é mesmo. E olha que teve dias que eu pensei em não vir. Robertinho, boa noite. Irmã, obrigada por tudo. Que Deus abençoe a sua vida sempre. Amém. Boa noite. Alguém quer vir orar para encerrar? Eu sempre pergunto e ninguém nunca vem. Mas não paga aí. José, boa noite. José, eu vou te seguir, tá, José? Para quando... Eu não sei porque não chega a notificação das minhas lives, mas quem sabe aparece para você quando tiver live. Eu não sei se vocês vão lembrar, gente, do irmão José que estava aqui ontem. Ele veio aqui ontem e ele disse que ele era ateu. Que ele é ateu. E hoje ele voltou. Acho que ele gostou de nós. Boa noite, Marcelino. Chama o Alino. Ah, duvido que ele vai orar. Que ele vai vir, Simone. Eu mesmo vou orar. Eu lembro. Minha irmã faz estudo dos Anunnakis. Nossa, eu ouvi falar ontem numa live sobre isso. Amanhã estou trabalhando, chego meia-noite. Poxa vida, irmão Marcos. Se meia-noite a gente estiver aqui, o irmão consegue pegar o finalzinho. Homem de pouca fé. Chama Marcinha. Vem, Marcinha, orar. Simone, como que é o nome do seu sobrinho mesmo? Vem, Fábio. Vem, Simone. Vem, Lucilene. Vem, Todd. Alguém vem orar? Filho, você entrar, tem que tomar um remédio. Tá bom, eu oro, gente. Eu oro. Vou orar por vocês. Brincadeira. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, por inspirar estes homens e, através do Teu Espírito, nos iluminar, meu Pai, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, entender e saber, ter a convicção que nós hoje temos esse contato, essa intimidade, esse relacionamento, esse acesso ao trono da graça,
porque o nosso sumo sacerdote já ofereceu um sacrifício por nós. Para nós estarmos aqui, um sangue foi derramado, Senhor. Não foi qualquer sangue, não foi sangue de um animal, foi o sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós nunca, Senhor, poderemos pagar tudo que o Senhor fez por nós. Nós não temos, Senhor Deus, do que nos orgulhar, porque a gente nunca fez nada para merecermos isso. A tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Obrigada, Senhor Jesus, por se entregar no nosso lugar, por tomar o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Obrigada, Senhor Jesus, por suportar o que nenhum de nós suportaria. Obrigada, meu Pai, por esse amor. Não existem palavras, Senhor, que expressem o quão grato nós somos por tudo que o Senhor já fez. Se o Senhor, meu Pai, aqui nessa terra, neste tempo presente, não fizer algo que seja desejo do nosso coração, meu Pai, nem assim a gente podia um dia murmurar, nem assim a gente podia um dia reclamar, porque não existe nada maior, nada melhor, nada superior do que aquilo que o Senhor já fez por cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada. Pai, eu quero neste momento, em especial, apresentar a vida do nosso irmão José, meu Pai. Se ele voltou aqui hoje, meu Deus, eu creio que é porque ele tem sim um desejo de conhecer o Senhor, mesmo dizendo que não acredita. Eu quero pedir que o Senhor, através do teu Espírito, venha abrir os olhos dele, o entendimento dele, que ele encontre a luz, que ele encontre a verdadeira paz que excede todo entendimento, que nós possamos contemplar o teu agir na vida dele, Senhor. Pai, eu apresento as tuas mãos cada um que aqui está, aqueles que já passaram por aqui, todos os nomes que foram apresentados em oração. Eu apresento cada família aqui representada. Eu me coloco mais uma vez nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos a minha casa, o meu lar. Eu entrego nas tuas mãos o meu trabalho, a minha saúde, o meu ministério, a minha profissão, Senhor Deus, a minha vida emocional, a minha vida sentimental. Eu me entrego por inteira, Senhor Deus, nas tuas mãos, Senhor. Faz, Senhor Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, para a glória do seu nome. Amém. Os caras mais ousados. Pai, você queria ir antes, mas... Ixi, eu também tô sem bala, velho. Não, guarda a bala, melhor guarda a bala. Ele está aqui ainda, irmão José. Como é bom ouvir uma oração bíblica humilde, reconhecendo a soberania de Deus. Estou diferente, mais tranquilo. Que bom, irmão José. Se você puder voltar amanhã, outras vezes, a gente faz live todas as noites aqui, a partir das 22 horas, exceto as terças-feiras. Quando o irmão quiser voltar, se sinta à vontade, tá bom? Assim como todos vocês que estão aqui, os que estão pela primeira vez, pela segunda, voltem sempre, gente. Deus abençoe vocês. Você lembra, minha irmã, que é missionária no Chile, da Igreja Católica? Você lembra, minha irmã, que é missionária no Chile, da Igreja Católica? Não. Não. Eu mesmo, amigo do Felipe, o Prince. Oi, Prince. Irmão Marcão, não. Qual que é essa arma aí? Vamos, gente. Deixa eu esperar ele responder. Paz, irmão Márcio. Já chegou na hora do amém, literalmente. Boa noite ou bom dia. Sucesso sempre. Pra mim é boa noite, só é bom dia depois que eu durmo.
Obrigada por tudo. Eu que agradeço vocês, gente. Estou pela primeira vez. Eu que agradeço vocês tudinho, de coração. Obrigada pelas curtidas, 53k de curtida. Obrigada pelos compartilhamentos. Obrigada por estarem aqui, pela presença, por me ajudarem com os comentários. Obrigada por tudo. Quer dizer, você lembra ela. Ela ora igual você. Irmão Marcão, eu nem sei quem é ela. Depois eu vou procurar no YouTube. É, missionária católica. Depois eu vou procurar. Gente, fiquem com Deus. Agora eu vou desligar, é sério. Até amanhã, se Deus permitir.